Olá, estudantes do 7º ano! Nesse vídeo, nós vamos continuar a falar de doenças causadas por bactérias. Percebam que a gente está falando há um bom tempo sobre isso, porque são muitas doenças causadas por esses micro-organismos. Tá com o caderno em mãos? Vai anotar muita coisa importante? Eu quero ver. Então acompanhem comigo na tela os objetivos da nossa aula. Compreender então o que é uma bacteriose. Você já sabe, bacteriose é aquela doença causada por, como é mesmo? Bactérias, isso mesmo. Então, o que é uma doença bacteriana? Identificar algumas doenças causadas por bactérias. Reconhecer os principais sintomas. Então, se tem dor de cabeça, se tem febre, se tem enjoo, se tem uma dor. Cada doença tem os seus sintomas específicos. A prevenção também é específica. Como nós vamos evitar de ter aquela doença? Não ter contato com alimento contaminado, não estar próxima de gotículas de saliva de uma pessoa que espirrou, contato com uma água parada de enchente, são exemplos. E tratamentos. Para cada doença, um tratamento também específico, embora a gente falou dos antibióticos. Bom, já que a gente está falando do reino Monera, que é importante, lembra que nós falamos que elas têm os seus lados, as bactérias, as cianobactérias, têm o seu lado benéfico, mas também tem o seu lado maléfico. Então vamos mostrar o grupo, o reino Monera, tanto na saúde pública, que está associado às doenças, mas na economia e no ambiente. Então vamos falar das doenças, mas mostrar que as bactérias também tem relação com a economia, então na produção de medicamentos e no meio ambiente onde nós estamos inseridos. Então algumas espécies de bactérias são parasitas e causam doenças, e muitas nos seres humanos. Realizam a fermentação láctea, produz os laticínios. Então vejo que tem uma importância, eu quero mostrar para vocês que além de causar doenças, também tem o seu lado bom. São decompositoras de matéria orgânica. Por que eu coloco isso? Porque alguns imaginam, nossa, as bactérias vão decompor aquele organismo. Uma fruta apodrecendo, por exemplo, ela está causando mal para aquela fruta. Pelo contrário, ali não é uma doença, é uma reação, é uma ação do meio ambiente sobre aquele organismo que não está mais vivo. Se nós retiramos uma fruta do pé, ela não está mais viva. E ela vai começar a entrar em decomposição se nós não nos alimentarmos dela. E por último, as bactérias, algumas bactérias, realizam a fotossíntese produzindo o gás oxigênio. Então, bacteriose são doenças causadas por bactérias. Olha que legal essa imagem que eu trago para vocês. Reparem nela. O que vocês conseguem perceber nessa imagem? Muitas bactérias. Todas microscópicas. Só vejo com a ajuda do microscópio. Essas colorações, azul, roxa, esverdeada, são colorações fantasia, Elas são coloridas artificialmente para facilitar a interpretação, a visualização dessas bactérias. Mas o que a gente vê? Formatos, isso mesmo! Nós temos bolinhas esféricas, cocos. Olha lá, Streptococcus formando um colar, bacilos. Nossa, Fabiano, tem umas aqui que parece que tem cabelinhos. São estruturas para deslocamento, São estruturas que vão fazer com que essa bactéria se mova aonde ela se encontre, por exemplo, na água. Vamos continuar a falar de algumas doenças? Então agora a gente vai falar da gonorreia. A gonorreia é uma IST, uma infecção sexualmente transmissível, causada pela Neisseria gonorrhoeae. Então, eu mostro aqui para vocês uma representação dessa bactéria, ela já tem um aspecto um pouco diferente e está associada a quê? As relações entre parceiros que não utilizam o preservativo pode ser passado de mãe para filha, ou filho, na gestação e transfusão sanguínea. Sintomas da gonorreia, então, principalmente, febre, dor, dificuldade para urinar,
questões de pouca urina, pode causar a esterilidade nos homens, principalmente, e pode levar à morte. Então, qual é a prevenção? Nos relacionamentos, utilizar preservativo. Não compartilhar roupa íntima, toalha, biquíni, sunga. Ao sentar no vaso sanitário, tomar cuidado. Se é da sua casa, você conhece que esse vaso tem uma higienização. Mas em outros espaços públicos, não sentar no vaso sanitário. E não existe uma vacina para essa doença. Uma próxima doença é a sífilis, também uma IST, causada pelo treponema pálido. Percebam a imagem que eu trago para vocês. Qual é o formato que lembra esse treponema pálido? Não parece um espiral de caderno? Então é o formato de espiral, um espirilo. Também é uma doença, associada às relações sexuais. Então, a utilização de preservativo também é passada de mãe para filho ou de mãe para filha durante a gestação e também com questões associadas à transfusão de sangue. Embora a nossa aula está falando sobre doenças, a gente fala da gonorreia e de sífilis como infecções sexualmente transmissíveis. Você sabe a diferença entre doença e infecção? Doença, eu tenho sintomas. Infecções, necessariamente não precisa ter sintomas. Então, quando eu apresento aqui os sintomas, em algumas pessoas podem aparecer. Outras, essa bactéria fica no corpo e não apresenta. Ela não sabe que tem e passa adiante. Por isso, embora a nossa aula seja de doenças, mas quando os sintomas aparecem, a classificação é de doença. Então, quais são os sintomas da sífilis? Dores de cabeça, manchas pelo corpo, afeta o nosso sistema nervoso e pode causar a má formação no bebê e pode levar ao aborto. Aquela mamãe que tenha sífilis e esteja grávida, no momento do parto, ela pode ter, que o seu bebê tenha uma má formação ou, infelizmente, abortar. Não existe uma vacina, os métodos, então, de prevenção, utilizar preservativo nas relações sexuais e a mesma questão da anterior, o não compartilhamento de roupas íntimas, biquínis, sunga, calcinha, cueca, toalhas, toalha de banho, por exemplo, vaso sanitário. Vamos para o nosso quiz? Será que você prestou atenção nessas doenças que eu falei até agora? A prevenção é a única maneira de prevenir doenças causadas por bactérias, para as quais não há vacina. Para uma IST, o que é IST mesmo? Infecção sexualmente transmissível. Quais são os principais meios de prevenção, prevenir, não ter esta infecção? Alternativa A, beber água fervida ou filtrada e lavar bem os alimentos. Alternativa B, não compartilhar toalhas de banho, roupas íntimas, ter higiene em banheiros e usar preservativo. Alternativa C, cobrir o rosto ao tossir ou espirrar e manter os ambientes arejados. Ou letra D, manter a higiene das mãos e o distanciamento social. Eu vou dar um tempinho e já retorno.
E aí, vamos ver se você acertou esse quiz? Nós estamos falando então das ISTs. Quando eu me refiro a essas infecções sexualmente transmissíveis, a maneira de prevenção é a alternativa B é a correta. O não compartilhamento de toalhas, de roupas íntimas, de toalhas e se preocupar a utilizar banheiros públicos e a utilização de preservativo. Se nós percebemos, a letra A, C e D também são atitudes corretas, mas não são eficazes para as ISTs. Próxima doença, o tétano. Você já ouviu falar sobre o tétano? É uma doença causada por uma bactéria chamada Clostridium tetani. Percebam na imagem mais ou menos o formato dela. Então, ela é uma bactéria anaeróbica. Lembra que nós falamos dos tipos de respiração das bactérias? Não necessariamente ela não vai utilizar o oxigênio do ambiente. Por isso, limpar os ferimentos com água oxigenada danifica as células dessa estrutura. Então, porque ela não utiliza o oxigênio do ar. E na água oxigenada tem uma grande quantidade de oxigênio. Quais são os sintomas do tétano? Então, por exemplo, dores de cabeça, febre, nas articulações e existe vacina. Mas, Fabiano, como que eu pego o tétano? Ele está associado a materiais, objetos enferrujados. Quando esse objeto está enferrujado, com aquele aspecto alaranjado, pode ter essas bactérias ali, porque não precisa de oxigênio. E ao colocarmos o nosso pé, ao perfurarmos a nossa pele, essa bactéria adentra o nosso corpo, se aloja e se multiplica. Vamos para o nosso quiz? O número 2 da nossa aula. Vamos ver se você prestou atenção? Quando nos ferimos com objetos enferrujados ou somos mordidos por animais, por exemplo, devemos tomar uma vacina que evita o desenvolvimento de uma doença grave. Essa doença bacteriana causa contrações musculares e, quando não tratada adequadamente, pode levar à morte por parada respiratória e cardíaca. Qual alternativa indica corretamente o nome dessa enfermidade, ou seja, dessa doença? Alternativa A, botulismo, B, meningite, C, tétano ou letra D, impetigo. Eu dou um tempinho para vocês e já retorno. Voltamos para ver a resposta correta do nosso quiz. Falou numa doença que a gente encosta, se perfura num objeto enferrujado, pronto, matou a questão. Alternativa C, tétano. Essa bactéria
Clostridium tetani, ela se aloja, ela se multiplica em objetos, o quê? Enferrujados, que tem aquela coloração meio alaranjada. E quando nós tocamos e nos cortamos, no corte entra essa bactéria e ela se multiplica, causando os seus sintomas. Bom, nós já falamos de muitas doenças ao longo da aula. Como que eu vou tratar essas doenças? Através dos antibióticos. Então, o que são antibióticos? São medicamentos e compostos naturais ou sintéticos criados, feitos pelo homem, utilizados para tratar as infecções bacterianas. Então, antibiótico só vai agir contra as bactérias. O nome já está dizendo, antibiótico, contra as bactérias. Então aqui eu trago para vocês uma imagem que ilustra medicamentos que vão combater essas doenças. São ineficazes contra infecções virais, fúngicas e demais infecções. Então, se você tiver uma doença viral causada por fungos, fúngica, e tomar o antibiótico, não vai adiantar, não vai eliminar esse micro-organismo, porque ele só age especificamente em quem? Nas bactérias. E para que servem então esses antibióticos? Fabiano, eu já sei o que é. Para que serve? Para destruir as bactérias ou deter, diminuir, acabar a reprodução delas. Lembra que nós falamos da reprodução assexuada? Tornando mais fácil para a defesa do nosso organismo para que as elimine. Nosso corpo tem células de defesa, as células brancas, que vão combater agentes estranhos. Porém, quando tem muitas bactérias e elas se multiplicam muito rapidamente, o nosso corpo não dá conta de eliminá-las. Então, esses medicamentos podem destruir todas ou reduzir a sua quantidade. E aí, o nosso corpo vai combater e eliminar aquelas restantes. Então, aqui a gente tem alguns exemplos, né? Bactericidas, bacterostáticos são exemplos de antibióticos produzidos e utilizados pelo homem. E as vacinas? O que são vacinas? São substâncias constituídas por agentes patogênicos. Então, na sua constituição, vai ter partes do vírus, partes da bactéria. Se eu quero atingir o vírus, são partes do vírus. Se eu quero atingir as bactérias, partes da bactéria. Vivos ou mortos, ou seus derivados, trata-se da principal forma de prevenção de inúmeras doenças. Então, quando eu estou doente com alguma doença bacteriana, eu utilizo o antibiótico. Eu já estou doente. As vacinas são, olha lá a palavra, prevenção. Eu tomo a vacina de antemão antes, para não ficar doente. E para que servem? Elas estimulam o nosso sistema imune a produzir anticorpos, que são proteínas que atuam na defesa do organismo, os quais atuam contra agentes patogênicos causadores de infecções. Quando nós tomamos a vacina, tem um pouquinho de vírus ou de bactéria. O nosso corpo reconhece e começa a produzir os anticorpos para evitar aqueles organismos. E quando nós tivermos contato com um vírus ou com uma bactéria no ambiente, o nosso corpo já tem essa memória, já sabe como se defender e aí a gente consegue não ficar doentes. Se a gente não tomar a vacina, vai ter contato com o vírus ou com a bactéria, demora muito tempo para o corpo produzir os anticorpos. Aí a gente fica doentinho e tem os sintomas. Vamos para o terceiro e último quiz da nossa aula? Qual é a diferença entre, então, uma vacina e um antibiótico? Alternativa A, uma vacina previne uma doença, já o antibiótico ajuda a eliminar o parasita. Alternativa B, uma vacina mata o parasita, enquanto o antibiótico impede que ele se reproduza. Alternativa C, os antibióticos são remédios que estimulam o sistema imunológico a produzir anticorpos. Ou letra D, ambos têm a mesma função de impedir doenças. Eu vou dar um tempinho e eu já retorno.
E aí, conseguiu? Pensou na diferença entre vacinas e antibióticos? Você chamou a mãe, a tia, o padrasto, o irmãozão que acompanha você, leva lá no postinho, acompanha a sua cartilha, o seu cartão de vacinação? Super importante. Então vamos ver a alternativa correta? Letra A. A vacina previne a doença. Já o antibiótico ajuda a eliminar o parasita, o micro-organismo que já está causando a doença. Percebeu a diferença entre os dois? Embora ambos são importantes. Estando doente ou não, na necessidade, precisamos tomar as vacinas que são agendadas para a nossa idade. E quando estamos doentes, precisamos tomar os remédios para que a gente fique o quê? Saudável, para poder brincar, estudar e fazer as nossas atividades. Vamos ver o que nós trabalhamos, conversamos nessa aula? O conceito então de bacteriose, que são doenças causadas por bactérias. Principais sintomas e meio de transmissão de algumas doenças. Gonorreia e sífilis, que são classificadas como ISTs, infecções sexualmente transmissíveis, e o tétano, que está associado a materiais enferrujados. Diferenças entre os tipos de bactérias, de formatos, de estruturas e o que são e para que servem. Então, os antibióticos, quando eu já estou doente e eu quero eliminar esse organismo do meu corpo, e as vacinas para prevenir uma doença, ou seja, ainda eu não estou doente. Nesse vídeo, nós falamos sobre as doenças causadas por bactérias. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!